Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial para a gente falar sobre futebol. Hoje a gente vai falar sobre o treinador de futebol, isso mesmo, quais competências, o que um treinador precisa para estar atuando, dificuldades e também os benefícios aí de atuar nessa profissão. Para isso eu trouxe um convidado muito especial, Rodrigo Santana, que é treinador de futebol, teve passagens em clubes importantes no cenário brasileiro, como o Atlético Mineiro, o Coritiba, o Avaí, Confiança, entre outros clubes aqui do Brasil. E a gente vai trocar ideia aqui nesse podcast. Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o convite. Valeu, João. Muito obrigado. A satisfação é toda minha estar aqui no Ciência da Bola contigo e espero contribuir de alguma forma para toda essa rapaziada aí que é do mundo da bola, do meio da bola e tem algum tipo de curiosidade, a gente está aqui para tentar ajudar. Legal. Aqui a gente sempre traz convidados de diversas áreas do futebol, desde preparadores físicos, analistas, psicólogos, pessoal que trabalha no suporte, né? Jornalistas, e o pessoal sempre comenta, João, traz aí um treinador de futebol, né? Vamos discutir um pouco mais aí dessa profissão que é tão amada e ao mesmo tempo tão odiada aí dentre os torcedores e também os amantes do futebol. De onde surgiu essa ideia, Rodrigo, de ser treinador? Desde quando você quis ser um treinador de futebol? Ou se isso aconteceu aí durante a sua carreira como jogador? João, eu fui atleta profissional, né? De futebol. Comecei a jogar muito cedo, com 4, 5 anos estava jogando já futsal. E a minha vida inteira foi no futebol, praticamente. E no final de carreira a gente começa a rodar em clubes menores, muitas lesões, mas eu já tinha uma característica muito grande de ler o jogo, de saber onde eu ia me posicionar, já analisava mais ou menos o ponto fraco do adversário para eu ter algum tipo de favorecimento. Isso desde momento criança, desde criança novo, já tinha essa noção. Eu acho que assim, eu não era um jogador muito rápido, então eu precisava de um pouco de espaço para dominar a bola já com o corpo perfilado e ver o que eu ia fazer. Né? Se o jogo tivesse muito apertado, se eu tinha que dar um toque só na bola, 2 toques, dava para conduzir. Então eu já tinha uma leitura muito boa. E quando eu vi os treinadores falando, eu viajava naquelas ideias deles, né? Falei, pô, cara, que legal. Né? Mas não imaginava me tornar um treinador, né? Até que no final, devido a ter muitas lesões, bem de final, e lesões assim, nada de joelho, tornozelo, fui ter lesão de ombro, lesão de mão, que foi me limitando mais ainda, e foi onde, enquanto eu estava com gesso no braço, eu recebi um convite para ir como um elo de ligação entre diretoria e comissão técnica, a convite, né? E eu acabei aceitando e acabei me encantando com aquilo, mesmo com vontade de tirar o gesso e voltar a jogar, e acabei me tornando treinador, fui me especificando, né, fui estudando, fui conquistando espaço no cenário e estou aqui até hoje. É interessante você falar porque muitas crianças e adolescentes querem ser jogador de futebol, mas nunca pensam em no futuro ser treinador. Então você já tinha, desde jovem, essa paixão também ali fora das 4 linhas, no comando da equipe, né? É porque a gente acaba vivendo nesse mundo, né? E a gente não é que a gente só vai saber fazer isso no futebol, mas a gente sente muita falta dessa adrenalina, dessa rotina de ganhar, de empatar, de perder, de nos preparar para enfrentar um adversário. Até quando você perde o jogo, a sua semana para reverter esse resultado também é para você se reerguer. Isso aqui fica muito dentro da gente. Né? E eu não digo só assim para as crianças ou quem quer entrar. Eu, com a minha experiência que eu tive no próprio Atlético, eu chamava os mais experientes e falava, cara, você já está preparado para parar? Porque quando você para é o primeiro luto, né? Dizem que quem joga bola tem 2 mortes. A primeira é quando para de jogar. Porque você perde aquela rotina de ir pro CT todo dia, né? Das viagens, das concentrações, da adrenalina do jogo. E eu conversava com os jogadores, cara, se prepara, você é muito vencedor, você precisa estar no futebol, o futebol precisa de gente com a mente igual a sua, não abandona, tem muita gente grande dentro do futebol que foi jogador, que pode ser muito útil para o futebol ainda, para a evolução do futebol, tá aposentando, tá pendurando a chuteira e indo embora do futebol,
né? Eu não sou contra isso. Às vezes a pessoa também, de repente, está saturada ou não. Isso, satura. O futebol satura, mas é aquele negócio, ele satura, mas tu não consegue sair dele. A gente sofre pra caramba, mas é um negócio muito bom. A gente acredita ainda no futebol. Sim. A gente acredita muito no futebol. Sei que ainda existe pessoas que estão ali, não estão para destruir, mas atrapalham bastante. Mas a gente ainda acredita num futebol legal de ser feito, de ser trabalhado. Né? Então acho que é por isso que a gente consegue sair. E durante a sua carreira, teve algum treinador que te marcou, que te influenciou a quando você parasse, você colocar o dedo e falar assim, realmente quero ser parecido com esse treinador, eu quero seguir esse caminho? Olha, o treinador nas categorias de base, depois no profissional, que mais assim me inspirou foi o Nenê Bellarmino. É um treinador lá de Santos, treinou as categorias de base de Santos, chegou a ser auxiliado profissional, foi atleta do Santos, jogou com Pelé, jogou muitos anos no México e ele tinha uma visão incrível de jogo. Ele antevia a jogada, a gente assistia o adversário qualquer tipo de jogo, parecia que ele estava... Ele não é que ele era adivinho, que ele previa todas as situações que acontecia dentro do jogo. Com uma facilidade assim muito clara, sem muita informação. Isso, falava, caramba, como ele consegue isso? E eu também tive a oportunidade, de, depois de não ser só apenas atleta, como auxiliar dele. Contribuiu muito para mim. Né? E depois a gente começou a rodar bastante pelo interior, trabalhei em Santa Catarina, fui campeão do Sub-20 lá Invicto, tive oportunidade no interior de São Paulo, trabalhei mais uma vez com ele como auxiliar técnico. No acesso do Juventus da Moca, em 2015, foi onde eu conheci o Fábio Carilli, onde o Fábio Carilli assistia muitos dos nossos jogos, porque o Corinthians estava concentrado, o Juventus ia jogar na Javari ali de tarde, ele assistia, e teve o convite de a gente fazer jogo-treino, pegamos uma amizade. Ele me deu a oportunidade de acompanhar os treinamentos do Tite, onde ele era o auxiliar, ele cuidava do sistema defensivo na época do Corinthians. E ali eu fui me esperando mais ainda, porque eu tinha muita vontade de ser ofensivo e às vezes meu sistema defensivo não era tão organizado. Então aprendi muito com o Fábio lá, aprendi muito com o Tite, com o Clebinho. Né? Então a gente foi pegando um pouquinho de cada um para construir uma ideia de jogo. Até porque no futebol não tem uma verdade, né? Não tem uma receita. E sempre experimentar situações, conhecer ambientes diferentes e ouvir ideias diferentes, né? Até para você formar a sua ideia. A gente já teve um papo aqui com uma treinadora de futebol feminino, a Nadma, ela sempre acompanha a gente. Um abraço para a Nadma, treinadora da equipe do América. E ela falando, até você dizendo em relação a ter jogado e ter observado o jogo diferente de outros jogadores, né? E ela disse algo similar. Que ela, durante a carreira como atleta de futebol, ela via o jogo diferente, percebia coisas erradas, às vezes, que os treinadores dela aplicavam. E aí vem aquela discussão. Será que todo ex-jogador tem condições, logo após a sua aposentadoria dos gramados, de assumir uma equipe? Ou realmente alguns jogadores, né, como você, durante a sua carreira, já observava de forma diferente o jogo e por isso você teve condições, né, se capacitou, buscou as informações corretas para se tornar treinador? Cara, eu acredito que não. Eu acho que não são todos porque são características diferentes. Sim. Tem jogadores que teve muito sucesso, o qual eu não tive como atleta, e não tem condições de dar um treino. E ele falou, não quero nem chegar perto desse apito, pelo amor de Deus. É o perfil dele. É o perfil, vai muito atleta, do perfil. Né? Da mesma forma que é o perfil do atleta. Tem perfil de atleta que pensa o jogo. Tem atleta que você necessita estar entre os 11, que tu vai explorar a força dele. Tu vai pedir para ele executar, ele vai executar força e velocidade o jogo inteiro. Agora, se tiver que dar a bola para ele pensar, para ver o que o time vai fazer, ele não vai produzir. Então, vai muito das características. Né? Tem aqueles atletas que desde novos eram motivadores, entram no vestiário e canta e grita e empurra, embora o time tá mal, ele vai lá, ele agita. Também tem treinador com essa característica. Uma liderança, no caso, tem essa característica. Tem treinadores que assim não tem uma leitura tão grande de jogo, mas tem uma motivação que acaba se identificando muito com, o resultado tá ruim, o time tá lá embaixo, vamos trazer esse tipo de treinador que ele
tira do rebaixamento, um exemplo, né? Então vai muito de característica de pessoa para pessoa. Então essa é uma das competências para se tornar treinador. Você ter um espírito de liderança, perceber ali o grupo mesmo, a gestão do grupo, mesmo um atleta hoje, que às vezes ele exerce ali a função ou de capitão, ou ele não é o capitão da equipe, mas é uma pessoa que tem essa liderança bem aflorada. Essa é uma competência que é quase meio caminho andado para depois ele conseguir, por exemplo, se tornar um treinador. Sim. Existem várias competências para se tornar um treinador, porque cada treinador tem as suas características, né? E hoje eu vejo muito atleta que fala bem, que tem essa liderança, mas não uma liderança explícita, onde é aquele que faz aquele trabalho de formiguinha de ouvido em ouvido. Eu vejo que geralmente esses caras, eles estão pendendo mais para a área executiva. Tem aqueles que se expõem mais, de repente, de uma forma mais forte, às vezes não para frente da câmera, mas dentro do elenco, esses têm um espírito um pouco mais agressivo, porque eu vejo que o treinador fica muito mais exposto, né? O treinador fica muito mais exposto no dia a dia. Mas acredito sim que é uma das valências, né, para se tornar um treinador. Quando a gente fala aí também de treinador, não só existem as maravilhas, né? Existem também percalços, problemas, desafios, que é uma profissão muitas das vezes solitária. Não sei se você concorda comigo. A gente sabe que tem ali a comissão técnica toda, mas as decisões muitas das vezes ali no jogo, ali no treino, passa pelo treinador e às vezes ele toma essa decisão sozinho, né? Desafios que você enfrentou no início de carreira, por exemplo, nessa transição de jogador para treinador, se você sentiu uma diferença grande. Agora eu sou treinador, tô vendo aqui responsabilidades que eu não via antes, enquanto eu era jogador. Você sentiu algo assim? Outro universo. O jogador, eu tomava banho, pegava minha roupa e ia embora, pegava minha família, ia ver o que ia fazer. Não estava nem preocupado com o que ia ser de treino amanhã. Se ia ser puxado, se não ia ser puxado. A gente não esquenta a cabeça, não esquentava a cabeça. E treinador, meu primeiro treino, eu já cheguei em casa, antes de chegar em casa, eu já estava pensando qual treino que ia dar no dia seguinte. Vive 24 horas praticamente. Você já vai pro vestiário com a sua comissão comentando como foi o treino. Quem aproveitou o treino, quem foi pro treino e treinou, e quem apenas só foi pro treino. Né? O que corrigir isso, como melhorar isso. Então a nossa cabeça, o cabelo ficou branco, cara. O cabelo era igual ao teu, pretinho. Eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, a gente não passa a não ter vida, entre aspas. É uma coisa que a gente ama, que a gente gosta. Mas a gente vive para isso. É a mesma coisa a vitória. Você ganha, você comemora no vestiário, mas na mesma hora tu já tem que rever o seu jogo para ver o que errou, para corrigir o que errou, para preparar para o próximo, para analisar o adversário próximo. Então, e o jogador não vê isso. O jogador, ele extravasa também. Às vezes o treinador está com tudo entalado, você não vai dar um bico na bola, você não vai dar um pique, você não vai dar um carrinho, né? Que isso tudo te libera, né? E o treinador fica ali contido, e segurando muita coisa, e às vezes o microfone vem na boca, tu também não pode soltar tudo. Então não é fácil não, cara. E tomando tiro de todo lado, né? Tudo Imprensa, tudo que é lado. Direção, torcida. Porque assim, o futebol tem muita gente assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E o treinador muitas das vezes acabou de assumir uma equipe que já vem passando por dificuldade em 2 anos. A partir daquela semana que ele assumiu, ele passa a ser o responsável por tudo que vem dando errado em tanto tempo. Muita gente não entende de processos, né? E sempre a gente está ali de para-raio. É realmente corajoso. Você e outros treinadores de futebol. Eu, por exemplo, trabalhei em categoria de base, com escolas, com adolescentes, mas é diferente de você estar numa equipe de alto nível, profissional, a pressão. Lógico, os treinadores de base também têm as suas pressões, né, têm os seus problemas, têm os seus desafios. Eu, por exemplo, não quero mais isso, né? Desistir, preferi ficar aqui compartilhando conhecimento. Que é um baita absurdo, né? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que um treinador de base ser cobrado por títulos, eu acho um absurdo.
no meu ponto de Sim, vista. sim, esse é um grande problema. Respeito e até compartilho ideias, a gente traz convidados justamente para tentar melhorar esse processo, né? Quem está na base, quem também está no alto nível, porque a gente precisa também de compartilhar conhecimento, essas ideias. Mas você disse que é uma profissão estressante, uma profissão que a gente sabe que... O Jair Ventura esteve com a gente aqui no podcast, né? Não foi nessa versão presencial. Ele até citou uma coisa que eu fiquei refletindo isso. Entra nessa conversa aqui, merece destacar. A gente sabe que no Brasil, 3, 4 derrotas é praticamente uma demissão, né? E aí, mesmo assim, tem treinadores que assumem as equipes sabendo desse risco. E a gente sempre luta. Olha, o interessante é ter um trabalho a longo prazo, para que o treinador mostre o trabalho dele, os jogadores consigam entender a ideia, e aí lá, ou no próximo ano, ou durante a temporada, começa a colher os frutos. Só que no Brasil a gente sabe que isso é complicado. O Jair disse uma coisa muito interessante, que ele já sabia que o jogo é assim. Ele já entrou no jogo, já entrou no jogo dos treinadores, das equipes, sabendo que é assim. E a gente batalha para mudar. Talvez a gente não consiga mudar, mas vocês treinadores sabem desse processo. Por que mesmo assim, com todos esses problemas que você cita, uma profissão estressante, você atua como treinador? Porque a gente acredita que no início a gente consiga alguns resultados para nos dar a sustentabilidade de conseguir buscar reforços, conseguir colocar nossa ideia de jogo, que o grupo compre as nossas ideias. Uhum. Muitas das vezes, quando a gente é contratado, eles deixam claro que você vai ter total liberdade de montar a equipe, de buscar reforços, de mudar e fazer da forma que você quer. E você chega e você acredita nisso. Não, beleza. Então tá precisando de um zagueiro, de um lateral, de um atacante, de um meia, vamos buscar. Tem condições de buscar? Sim, tem condições de buscar. Muitas das vezes é assim. Né? Tem vezes que realmente você chega e você tem tudo isso para buscar. Mas a gente sabe que o mercado é agressivo. Né? Jogador decisivo não está livre no mercado, a não ser que seja por muito dinheiro. Né? E mesmo assim você é cobrado de uma forma absurda. Já teve 5 jogos, não teve resultado. Não. Vamos acreditar no processo, como é que é a ideia de jogo, como é que é o modelo de jogo, como que a equipe está produzindo, está criando, está oferecendo chance de gol para o adversário, não está. Opa, é peça, é condicionamento físico. Taticamente, estamos sendo engolidos? Perdemos o jogo. Taticamente, a gente não foi. Mas existem consequências no jogo que você está muito superior ao adversário, você toma um gol, você perdeu o jogo. A culpa é sua. Ninguém analisa o que você produz ou não. A gente tem o Klopp aí que o primeiro ano do Liverpool foi pancada atrás de pancada. Hoje ele está lá quase 7 anos. Eu não quero comparar, mas dá para entender o processo. Sim, da situação. Então a gente sempre, quando a gente é contratado, sempre vem coisas boas. Você vai ter a tranquilidade para trabalhar, a gente confia, a gente entende e tal, e a gente vai, e quando chega no olho do furacão, quando a gente se depara dentro do CT, a gente vê que os problemas é muito maior do que a gente imaginava quando tá lá fora. E aí acaba que você já sabe, já entra com o pé ali, Isso. Quem sabe tudo isso vai ser cumprido, eu consigo executar meu trabalho. E o outro pé já pensando, mas talvez... Pois é, e assim, muitas das vezes você tem uma aceitação por 3, mas tem 2 ali que era contra a tua vinda. Então, o primeiro tropeço, tá vendo? Eu avisei, gera dúvida nos outros, não sei. Não sei se de repente nessa SAF, a equipe tendo dono, todo mundo rema para o mesmo lado. Sim. Né? Então, você tem só uma pessoa da satisfação, então esse lado sempre vai estar te apoiando. Então, de repente, a sequência do trabalho talvez possa ser maior, né? Porque quando tem oposição, sempre é muito difícil, quando ficam jogando dúvida nas pessoas que tinham convicção do seu trabalho. Eu penso muito, Rodrigo, assim, na saúde mental do treinador. Porque você mesmo citou que terminava o treino, já estava pensando no próximo jogo, no próximo treino. E como que fica isso às 24 horas de um treinador? Como você lida com isso? Às vezes depois de uma derrota,
Você chega em casa, vai tomar um banho, vai descansar com a família. Será que consegue aproveitar esse momento com a família? Assim, imagino que deve ser bem complicado. Como você faz para lidar com isso? Olha, a família já entende, né? Tá bem adaptado, sabe que a gente vive no nosso mundo, aquela tensão. Eu acho que para curtir mesmo, de fato, de verdade, é só em férias mesmo. Se você já tiver com um contrato renovado, as peças já bem definidas com a sua diretoria de quem vai buscar, quando vai representar. Porque eu acho que dentro do trabalho não tem como relaxar, não. A gente chegou com a experiência no Galo de ter 3 competições e afunilando mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Sul-Americana, G4 de brasileiro, que também a cobrança fica muito grande quando você está lá em cima. Né? Aumenta, né? Então, você sai de uma competição de um campeonato nacional, que no meio de semana tu tem uma competição fora do país, que não é em capitais, a maioria dos jogos não são em capitais, sempre no interior do país. Você volta para fazer um outro jogo no Brasil, que é outro tipo de competição que te pede de outra forma de jogar, num clima completamente diferente do que tu jogou, e depois tu já vai para um outro mata-mata de Copa do Brasil, que já te envolve muito dinheiro para passar de fase. A cabeça do treinador, cara, fica a mil. E aí como que você lida com isso? Cara, jogo após jogo, estudar ao máximo a competição, o que essa competição te exige, quais as características dos jogadores que você tem para isso, porque o mata-mata, quanto mais jogadores com mental forte, experiente para esse momento, né? Porque é o que mais exige do atleta, é o mental, cara. O físico, eles vão. Mas você sair atrás de um resultado de um mata-mata, a gente sabe que o físico, eles vão colocar tudo para fora. E até que ponto é importante você ceder essas condições fisiológicas de um atleta, sabendo que a gente também tem uma competição importante daqui a 3 dias. Né? E geralmente o mata-mata é onde vem as maiores lesões dos jogadores, né? Porque ninguém quer perder. A exposição é muito grande. E o jogo de Copa te exige isso. Então é um estudo muito grande, uma integração muito grande na comissão técnica para analisar aonde a gente quer chegar no ano. Né? Uhum. Até que ponto vale a pena você ganhar um jogo, mas perder 2, 3 peças importantes para o resto da competição. E a gente sabe que quando você vai perdendo aquelas peças mais decisivas, você vai se enfraquecendo. Eu falo você é o treinador. Que o resultado não vindo, o primeiro a primeira cabeça a ser cair, responsável, né? É você. E muitas das vezes você não tem a peça de reposição. É onde entra a gestão, onde entra o processo, é onde entra o elenco que vem jogando há muito tempo junto, e vai perdendo uma peça, vai contratando as peças pontuais, com reposição, com a base forte. Né? Você tem uma equipe A B, que já está à altura da A, e se faltar um pouco da B, já tem alguém integrando do 20 à altura ali para tapar aquele espaço. Então, tudo isso não é analisado. Muitas das vezes você tem um time titular, o seu time reserva ainda não corresponde, né, ao titular que você perdeu, e ninguém entende isso. O resultado às vezes não vem, a performance às vezes no jogo não foi tão... e você é cobrado. E você joga contra a equipe que já está com uma gestão na frente, já está com um processo muito mais avantajado do que o nosso, só que você vai ser cobrado como se você tinha que competir de igual para igual. Muita gente não entende isso no futebol. Às vezes a gente explicar isso, ninguém vai entender, porque todo mundo está nervoso, está bravo, e você acaba sendo punido. E o treinador, ele acaba que é crucificado, né, entre aspas, Sim. em relação ao resultado e até o objetivo da equipe, porque parece que em muitas vezes no Brasil não está alinhado o objetivo da direção no campeonato, por exemplo. A direção entende que a equipe não vai disputar título, mas promete para o treinador que a equipe vai disputar um título. E a torcida também vai esperar isso, né? Então acaba que fica desalinhado em muitos momentos isso, né? Porque às vezes, às vezes não sempre, é um clube que vai vencer. Sei. E parece que quando fica desalinhado assim, somente o treinador é o culpado. Não é a direção em muitos momentos, né? A mídia às vezes pensa, poxa, esse time aqui tinha condições de estar disputando o título, tá? Mas pro treinador, né, pro elenco, ele
pensa assim, poxa, eu acho que por enquanto não. Por enquanto uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana, talvez no próximo ano. E muitas das vezes é isso que se promete para os treinadores, né? Quando vocês assumem uma equipe. E tem aquela, João, que é pior ainda, que você assume o time, as matérias de jornais dizem que se não tomar cuidado o time vai cair antes de iniciar a competição. Que está muito difícil, que o elenco não tem condições, a torcida pressiona no CT, coloca a faixa pela cidade toda, uma confusão. Aí você assume, inicia bem, pronto. O time joga muito, o time é bom, o mesmo elenco, o mesmo time, a mesma situação, que era completamente desfavorável, passou a se tornar possível de título, e a partir do momento que você já está, vai ser sucesso esse ano, com aquele mesmo elenco, e você perde 5, 6, 7 peças importantíssimas daquele plantel, nos momentos cruciais da competição, e o resultado não vem naquele momento, a sua cabeça também vai. Aconteceu isso comigo. A sua cabeça vai. Por quê? Porque, o título está tão perto. De repente, uma classificação está tão perto. E como você vai jogar 2 competições em alto nível, com um elenco curto, elenco reduzido, sem peça de reposição. Então você acaba pagando pelo início com muito sucesso. Com muito sucesso. E às vezes não era o objetivo, né? Quando você chegou na equipe, não era esse o objetivo, o título. Sendo que tinha equipes muito melhor preparada, que vinha de 2, 3 anos muito melhor do que a gente, e acabou caindo. Realmente. Com um elenco teoricamente muito melhor, vinha de títulos importantes. E a gente com toda a dificuldade, na 18 rodadas no G4, num dos campeonatos brasileiros mais, eu acredito que seja um dos mais competitivos dos últimos tempos, com os últimos 5 treinadores campeões brasileiros dentro do Campeonato Brasileiro. E é assim, então o treinador, E uma coisa que eu aprendi, depois, né? Vamos pro mata-mata, aqui é um caminho de Libertadores, isso aqui está muito próximo do título e tal, e a gente sabe que o brasileiro é muito longo, 38 rodadas, você tem que ter um elenco muito bom para conseguir disputar as 2 ou 3 competições do mesmo nível, na mesma performance. E quando as coisas não encaixam no mata-mata, você perde. No meu caso, que você perde numa semifinal, disputa de pênalti, você, entre aspas, não é que abre mão do brasileiro, você vai com uma equipe alternativa para o brasileiro. Até em questão do calendário também. Uma vez que tinha uma gordura muito grande. E depois que não vai, por exemplo, a culpa é só sua. Mas foi discutido com todo mundo. Teve integração de todos os departamentos, de diretoria, isso, aquilo, e sempre o treinador fica exposto. Então até digo para tudo que é treinador, cara, que está aí. Que está começando, que vai iniciar, a gente sabe que quem já tem experiência já sabe disso. O que você tem que focar, qual competição que você tem que focar. Mais importante é o próximo jogo. Independente da competição, porque nós treinadores, resultado, João. É resultado. Você pode estar bem na competição. Conheço treinadores que faziam melhores campanhas na Libertadores, não tinha um elenco grande, optava pela alternativa no Brasileiro, o resultado não vinha no Brasileiro, caía. Às vezes antes de sair da Libertadores já caía, porque no Brasileiro não ia. Então, a diretoria não falou que a meta é Libertadores? Era um campeonato. É um campeonato? Então, gente, vai forte em todos os próximos jogos, cara. A não ser que você tenha uma diretoria que entenda de processo, que esteja fechado contigo, independente de onde vinha a cobrança. É isso, vamos. A gente tem palavra, a gente vai honrar. Tá todo mundo junto, vamos. Agora, se você não sentir firmeza em quem vai estar por trás para... Não digo dar cobertura, que ninguém precisa de cobertura. A gente precisa de honestidade e palavra. Exato. Olhar no olho e falar, tamo junto, independente do resultado, a gente vai assim. Dar o suporte nas vitórias e nas derrotas. Porque na vitória apoiar é carona. Né? Tô pegando, cara, estão dando tapinha nas costas, é carona porque tu tá ganhando. A partir do momento que você não tá ganhando, cara. Realmente. E é assim, a vida do treinador assim, ganhar sempre, tá empregado, momento que tá empregado, que não tá empregado,
eu não digo amigos, porque amigos sempre tá do nosso lado, mas muitas pessoas somem, muitos empresários que te ligam, que te falam que vai te trazer oportunidade de clube A, de clube B, que vai te ajudar, que vai te mandar jogador bom para te ajudar também dentro das competições, que vai facilitar, some. Então, cara, esteja empregado, esteja no mercado, esteja trabalhando, confie em quem está do seu lado, principalmente sua família e seus amigos mesmo. E se prepare também para enfrentar situações como essas, Sim, situações adversas que vão acontecer, né? Percalços demais, acontece bastante. Mas com fé em Deus aí, pé no chão, humildade, as pessoas conseguem superar todas essas barreirinhas aí que tudo passa. Eu admiro muito quem é treinador, porque realmente muita coragem, né, para enfrentar. Bom, Rodrigo, a gente falou bastante aí dos desafios de um treinador, né? Vamos falar de coisas boas para não desanimar o pessoal que trabalha, né, como treinador ou até mesmo quem pretende ser. Claro que é uma brincadeira, né? Mas a gente sabe que tem muitas coisas boas. Quem é um treinador que gosta, né? Principalmente quem sempre atuou no futebol, respira o futebol, assiste jogos, acompanha, estuda. Muitos seguidores do nosso canal têm esse perfil. Queria que você falasse também, né, nesse momento, você está sem clube, como que você almeja essa temporada de 2022, como que você está planejando a sua carreira? Sim. O treinador, ele quer estar trabalhando sempre, né? Mas muitas das vezes é melhor a gente dar uma oxigenada, analisar o futebol um pouco de fora, né? Porque às vezes você lá dentro, no seu dia a dia, você só consegue enxergar o seu clube, só dentro do seu CT, do seu elenco, e às vezes você precisa olhar um pouquinho macro fora, né? E analisar. Desde a minha última passagem, eu optei por aguardar um pouco mais, né? Não digo descansar, mas observar mais o que está acontecendo. Né? Tive sondagens, tive propostas, tive situações para ir. Não fui, porque eu não me sentia à vontade ainda, no momento de focar, de entregar o meu 100%, porque todo clube que eu vou, eu me entrego completamente. Inclusive, a grande maioria dos clubes que eu fui, eu tive propostas muito melhores dentro do meu contrato, e eu sempre quis cumprir o meu contrato. Eu nunca trouxe a proposta para minha diretoria, para tentar barganhar, aumentar, estou sendo para ser valorizado. Sempre procurei abafar e sempre procurei honrar, até de divisões maiores, quando eu tive na Série B, que foi a minha primeira experiência de Série B. Eu não tinha treinado um time na Série B ainda. E acabei me decepcionando depois, né? Porque a gente às vezes é tão fiel a um trabalho, a um projeto que nos foi oferecido, né? Então eu procurei segurar um pouco mais. Vou optar muito agora na minha próxima escolha em quem está conduzindo, como a diretoria está conduzindo o trabalho. O perfil, né? Se realmente as suas características vão se encaixar ali no clube, né? Com o dia a dia do clube, entendeu? Para a gente ter eu não digo uma tranquilidade, mas que você consiga sentar numa mesa e discutir o que está acontecendo. Né? Porque a grande maioria dos problemas que acontecem no dia a dia, e principalmente quando o resultado não vem, a gente sabe discutir. Mas muitas das vezes a pessoa que está do outro lado não tem tanta intrepidez para falar desse tipo de assunto. Né? E às vezes tua palavra acaba entrando por aqui, saindo por aqui, e você passa a ser mais um no assunto. Né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de cautela. É ruim ficar fora do mercado. A gente assiste jogo, eu queria estar ali ajudando, a gente vê, torce pra caramba, porque a grande maioria dos treinadores são amigos meus. A gente vê o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro aí, A e B, primeira rodada trocaram 3. Então a gente sabe que eles não são o culpado, né? Todos os treinadores têm o seu percentual de culpa, mas a gente sabe que é um problema muito mais longo, né? Mas enfim, vou ter um pouquinho mais de tranquilidade, espero voltar sim. Estava focado muito para fora do país, estava muito louco para ter uma
uma experiência lá fora, bateu na trave, então a gente voltou novamente os olhos aqui para o Brasil para analisar as propostas com mais tranquilidade. Como que é esse período? Você disse que está estudando, observando jogos, acompanhando. Muitas pessoas falam que é importante o treinador também parar para estudar o jogo, observar, só que no dia a dia do futebol, você sabe da experiência que é complicado, viagem, jogo, viagem. E hoje, como que você faz? Como que é a sua rotina, por exemplo? Além de seguir o Ciência da Bola, né, o canal que a gente compartilha conhecimento, onde que você busca fontes de conhecimento? Através de jogos, através de contato, através de cursos? Muitas pessoas têm dúvidas de como o treinador se prepara quando ele opta mesmo por dar essa pausa. O que eu analiso muito? Jogos. Todos os tipos de jogos, de competições. Até quando eu saí do Atlético 19 e 20, eu fui com o meu auxiliar para a Inglaterra, acompanhar o que está acontecendo na Premier League, o que está acontecendo de tão diferente, o que está acontecendo na evolução do futebol, né? Vídeos, a gente procura ler tudo, a gente procura acompanhar muitos treinos novos, trazer para a gente qual o benefício desse treino. Às vezes tem muito treino que é muito bonitinho, bem colorido lá, riscado, mas não se aplica. O que você vai trazer para dentro do jogo? Esse treino faz parte do jogo, né? Dá para trazer esse treino para dentro do jogo? Dá, me serve. O que eu posso adaptar? A grande maioria dos meus treinos nascem de jogadas de jogos. Analiso o jogo, essa situação é importante. Meus trabalhos táticos, sempre baseado em jogos. Então eu procuro estar analisando tudo que é tipo de divisão, tudo que é tipo de país. Não analiso apenas os jogos grandes, porque essa minha viagem para a Inglaterra, tudo se torna muito fácil com o nível de jogadores que eles têm. Né? A intensidade que o pessoal hoje coloca muito, a intensidade do jogo. Eu pergunto para muitos, o que é intensidade? Aí eles vão trazer uma formação de elenco. Jogadores fortes, rápidos, velozes. E o que eu mais observei lá fora, a velocidade está na bola. E para você colocar a velocidade na bola, você tem que ter jogador técnico que passa muito bem a bola, que domina muito bem a bola, que tem uma noção incrível de espaço. Então o jogador está muito mais inteligente. E a principal contratação é no cognitivo ali, na leitura de jogo. Não é na intensidade da força, da velocidade. E hoje a gente vê aquelas pessoas falando assim, em intensidade. Se você conseguir aliar a força, a velocidade com um jogador extremamente técnico e inteligente, ele não vai estar aqui, ele vai estar lá. E poxa, algumas coisas a gente escuta, que a gente procura estudar também, ouvir e fica assim, cara, o futebol não é só isso. A gente vê times hoje jogando sem um jogador que pensa o jogo. Fica uma correria e ninguém chuta em gol. Às vezes tem uma posse de bola, o cara tem 80% de posse de bola, mas quantos chutes no gol deu? O que ele faz quando chega no último terço do campo? O time está preparado para invadir o último terço do campo? Então, às vezes acabam colocando muita força e intensidade no jogador fisicamente. E não no jogo. E não no jogo, e não na técnica. Às vezes o cara não tem um bom 1-1, não tem um ataque ao espaço, não tem um facão, que muitas das vezes muita gente não gosta que fale que é facão, mas para mim é facão. E acaba acontecendo isso, eu fico impressionado. Então, o que eu falo, quando a gente está fora, a gente procura analisar tudo, né, para trazer para a gente, porque o jogo às vezes fica muita correria e pouca genialidade. Principalmente no alto nível, onde a preparação física já está num nível bem alto. Sim. Numa conversa com o professor Fábio Nakamura, um dos grandes cientistas brasileiros, né, que estuda não só o futebol, mas outros esportes também, ele até citou que dificilmente a gente vai ver uma evolução maior na preparação física. Que praticamente atletas de futebol já estão no nível de preparação física, que praticamente seriam super-humanos caso houvesse uma evolução, mas que o jogo vai demandar nos próximos anos a agilidade cognitiva. E isso tem que ser trabalhado ainda na base, né? Sim. A gente já ter jogadores assim, não que corre muito, não que tenha boa resistência. Também isso é básico, né, para ele alcançar o alto nível. E
com certeza isso vai ser desenvolvido se treinadores optarem por desenvolver isso nos atletas. Concorda comigo? O que eu sempre cobro dos meus atletas, você tem que correr muito, mas tem que correr muito na hora certa. Saber o momento, observar, correr para o jogo, não Sim. correr Não adianta por você correr, por né? correr. Quanto mais você corre, mais observado você está sendo. E hoje em dia, com a compactação que tem o jogo, você entrar em impedimento é 2 palitos. Então, outra coisa que eu observei lá, a compactação do jogo é absurda. A linha de 4, ela sempre está a quase 30 metros da bola. Aonde ela tiver, o objeto principal do jogo é a bola. Então, a intensidade do jogo se torna o quê? Nas ações da equipe em grupo. E aí, a intensidade da bola que vai fazer você conseguir achar os entrelinhas dentro dessa compactação. Né? Então, se você compactar em bloco baixo, vai te exigir que o teu adversário... Mas e aí, o momento que tu roubou, e a sua transição ofensiva? Quem são os atletas que vão estar preparados para atacar o espaço? Quem vão ser os atletas que estão preparados para conduzir a bola ou achar o passe? Né? Muita gente fala, pô, o time joga em transição. Pô, joga em transição, mas é contra-ataque ou é transição? Muita gente sabe que é transição ofensiva e fala transição ofensiva. Então a gente fica de fora e muitas das vezes no dia a dia de jogar de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias, viagem longa, aeroporto, você não para analisar, você não para pensar, que você está preocupado sempre com o seu próximo adversário, né? Então, esse tempo está sendo muito válido para a gente pensar bastante, pensar realmente, meditar no que exige no futebol. Uhum. É evidente que muitas vezes aqui no Brasil você não vai conseguir colocar tudo em prática. Por quê? Porque o imediatismo é muito grande. Todas as suas ideias, tu tem que estar ganhando o jogo. Para tu durar o máximo, para você conseguir colocar em prática. Então, às vezes a gente analisa, pô, de repente é mais fácil a gente pegar Não é mais fácil. É mais fácil de você colocar as suas ideias em uma equipe que tem um projeto legal, né, que te dê esse tempo para você trabalhar. Pô, eu tenho que tirar o chapéu. O meu amigo, que pô, fez uma escolha maravilhosa, que é o Barbieri, de ir pro Red Bull, que é um clube empresa, que não vai ter aquela chateação fora de campo para ele implementar todas as ideias dele. Eu já conhecia ele há tempos, ele no Red Bull com A3, A2, e eu no Juventus, também A3, A2. Então, quer dizer, a gente já sabia que o trabalho é bom. Ele precisava cair num clube onde desse para ele colocar todas as suas ideias. E que fosse condizente com o nível que o clube estava pretendendo, né? Inclusive, os resultados foram em escada, né? Um exemplo que você deu do Red Bull. É o que a gente vê, o sucesso está tendo. Teve oportunidades em outros clubes, mas o quê? Clubes que não entendem o processo. Né? Às vezes, a cultura no Brasil te faz isso. O imediatismo da torcida, o imediatismo da imprensa, porque muitas das vezes a torcida ela não acompanha os treinamentos. A imprensa sim. Só que muitas das vezes a bola está rolando no treinamento e a imprensa está de costa. Não está vendo. E o que a imprensa quer falar? Departamento médico, quem está e quem não está, escalação, quem ficou de fora ou quem não ficou, por que ficou de fora, se ganhou ou não ganhou. Dificilmente você vai pegar uma imprensa e falar assim, olha, hoje vamos inventar o nome de um time aqui, Bonitense Futebol Clube. Hoje o Bonitense vai jogar com uma equipe superior, hoje trabalhou uma transição ofensiva, né, baseado no jogo tal. Pô, que legal. Já pensou essa informação passando pro torcedor? Então o torcedor já tem uma ideia do que foi trabalhado. O torcedor não vai pro estádio só querendo ganhar. Né? Então o torcedor ele depende muito do que a mídia também passa para eles. Né? E influencia muito nas decisões da diretoria, né, da direção. Porque tem muitos dirigentes ali que tá dentro do CT, mas ele vai na rede social ver o que está acontecendo dentro do CT dele. Né? Hoje a gente vê alguns comentaristas, o caso do Pedrinho, o caso do Caio, que tem uma noção melhor, o próprio grafite e tal. Tem uma rapaziada aí que consegue ler o que está acontecendo. Não é só ver, não, ler o que está acontecendo ali dentro e passa pra gente. Um gancho muito interessante que a gente pode seguir agora que você deu, que é essa questão do entendimento do jogo por parte não só
da gente que trabalha, que está envolvido com o futebol, mas da torcida. Porque quem move o futebol realmente é a torcida, né? O futebol existe para que a torcida continue comparecendo aos estádios, né? As equipes existem por causa deles, né? Mas os torcedores não precisam saber terminologias específicas ali do jogo, mas o treinador sim. Há uma certa divergência sobre isso. Se é facão, se é transição, se é contra-ataque. Para nós que trabalhamos com futebol, a gente sabe as diferenças, é conceitual. Para passar para o jogador, não precisa necessariamente ser aquele nome que está no livro, aquele nome que os treinadores já têm em comum. A gente tem que saber passar de uma melhor forma para o jogador entender o que o treinador quer. Só que para o torcedor, se a gente começa a falar com muitos termos técnicos, né, na própria TV, aqui no Ciência da Bola a gente tem muitos profissionais que não trabalham com futebol, acompanham porque gostam de ver o futebol com uma outra ótica, né, um outro olhar, mas tem torcedor que não. Grande parte dos torcedores acham que está reinventando o futebol, querendo inventar coisas, levar conhecimento que não deveria estar no futebol. O que você pensa sobre isso? Você acha que isso é prejudicial ou realmente a cultura do Brasil meio que afasta, com que faça que os torcedores entendam um pouco mais o jogo? E aí talvez isso poderia ajudar até com que o trabalho dos treinadores sejam mais compreendidos, né? Sim. Vamos lá. De todas as valências dos treinadores, eu acredito que uma delas é conseguir identificar dentro do seu elenco com quem você consegue conversar cientificamente e com quem você tem que desenhar. O desenhar que eu quero dizer no sentido que tem jogadores que têm mais facilidade em aprender de uma forma mais clara, né? Tem jogadores que vai aprender executando. Você vai até aquele cone, corta aqui e faz o cruzamento ali. Tem jogadores que falam assim, você só vai atacar até ali e vai cruzar aqui. Ele não precisa executar para aprender. Uhum. Tem outro que já viu e já sabe o que tem que fazer. Então cada um aprende de uma forma. A outra situação do treinador, ele não deixa de ser um vendedor. Se não comprar a tua ideia, e se ele não vender a ideia dele bem, o grupo não vai comprar. Então, primeiro de tudo, ele precisa vender a ideia dele. E o grupo comprar a ideia. Ele precisa ser um bom vendedor. Em relação à torcida, a torcida é mó barato, cara. Essa pandemia a gente sofreu sem eles. Né? Você entra no jogo, no estádio vazio, é ruim demais. A gente precisa. Eu acho que o espetáculo, a atmosfera fica outra do jogo. Sim, com certeza. Com o torcedor. Eu acho que isso vai ser muito difícil mudar no Brasil em relação a falar nos termos com o treinador. Porque com quem não entende passa a ser chato. Né? A entrevista, a coletiva acaba sendo muito chato. O Tite, por exemplo, é muito criticado justamente por isso. Sim, né? por causa disso. Com eles tem que ser o mais claro possível. Acho que num vestiário dá para você falar. Os jogadores, que a grande maioria, principalmente da base, já está entendendo todos esses tipos de termos. Né? Eu cheguei na base falar para um jogador fazer a vertical, ele não sabia que tinha que fazer. Então a gente já sabe que aquele tipo de jogador a gente tem que conversar de outra forma. Mas enfim, com o torcedor brasileiro, eu acho que dá para eles entenderem um pouquinho mais a ideia, né? Passando mais informações no dia a dia de treino, de trabalho, principalmente nos clubes que eu passo até cobro um pouco a nossa comunicação, de estar informando o que a gente está treinando, o que a gente está passando. Né? Para os torcedores passarem a entender e conseguir não só torcer, ler também um pouco do jogo, né? Ler um pouquinho da estratégia do jogo. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo, porque o nossos torcedores, eles são criativos, eles são inteligentes. Para criar tanto de coisa que eles criam, principalmente os memes na internet, para eles entenderem e ler um jogo, não vai ser muito difícil, não. E para a gente fechar, né, a gente está caminhando para o final do episódio, mas queria saber a sua opinião a respeito, já que você compartilhou a sua ida na Europa, né, está estudando, acompanhando futebol europeu, a vinda de treinadores europeus para o Brasil, se isso pode ser a longo prazo algo positivo, no sentido de compartilhar ideias, o torcedor mesmo identificar que há perfis diferentes de treinador, estilos de jogo diferente, né? Ou você acha que a vinda dos treinadores europeus para o Brasil, de repente, pode
fazer com que eles mesmos caiam nesse sistema, nesse processo, adaptação de calendário, muitas viagens, contratações às vezes sem um objetivo claro, onde a equipe quer ir. Será se isso pode se repetir, continuar acontecendo, ou a longo prazo a gente pode ter algum benefício com isso? Olha, João, eu vejo que eles já estão aqui há muito tempo. Há muito tempo já vem muitos treinadores estrangeiros para o Brasil, como vai alguns brasileiros, iam mais para a Arábia, né? No Oriente Médio, No Oriente né? Médio, essa região aí foi muito explorada pelos treinadores brasileiros. E hoje a gente está com uma onda muito grande de treinadores, principalmente portugueses e argentinos aqui. Eu continuo batendo na tecla que tudo vai da gestão. Tudo vai do processo do clube, né? E todo clube que tem processo vai ter um futuro melhor, né? Todos os estrangeiros que passarem aqui e encontrar uma situação boa, que o elenco já vem há 2, 3 anos juntos, que vem pagando alto, que vem pagando em dia, que vem com uma baita comissão técnica por trás, fixa da casa. Independente se ele é bom, se ele é ruim, a chance de dar certo sempre vai ser maior. Se a gente for analisar e colocar em números aqui os estrangeiros que vieram para o Brasil e não tiveram êxito, é muito maior do que os estrangeiros que vieram aqui e conquistaram algo, né? Então hoje a gente tem exemplo do Atlético Mineiro, a gente tem exemplo do Flamengo, a gente tem exemplo do Palmeiras, né? O Flamengo vem desde 2019 com uma gestão muito boa, final de 18 já. O Palmeiras vem desde 2015, ganhando títulos do Brasileiro, Copa do Brasil. Palmeiras, poxa, esse último Mundial não foi com um jogador no departamento médico. Ele conseguiu entregar para a comissão técnica todos à disposição 100%, ao ponto de ficar nego fora da lista em perfeitas condições físicas, técnicas, e poucas pessoas analisam isso. Então já existe um processo de muito tempo e a chance do treinador ir bem lá é maior. Se o treinador é bom, ele vai arrebentar, né? Se o treinador é mais ou menos independente se é estrangeiro ou brasileiro, a chance de também dar certo é maior do que dar de errado, né? Vamos citar o Fortaleza. O Rogério Ceni chegou lá 2 anos atrás, encontrou o Fortaleza de um jeito na Série B, 2 anos de um baita processo do Fortaleza. Chegou um estrangeiro para suceder o trabalho dele, na frente, na parada, né? Que foi eu lembro que de final ainda foi o Zé, né? Passou um pouquinho, depois retornou o Ceni e tal. Deu certo o trabalho. Porque já tem uma espinha dorsal, já tem um elenco montado, a diretoria vai, age direitinho, traz as peças que faltavam ali de reposição, faz um time forte. Olha o sucesso que o Fortaleza teve lá. Inclusive, a vinda desses treinadores estrangeiros, onde tem processo, é porque se encaixa com o perfil. Se encaixa com o perfil. Né? Esse ano já não está mais a mesma coisa. Está trazendo, às vezes, por pressões externas, né? Talvez sem olhar esse o ano, perfil. Né? A equipe do Fortaleza já não é mais a mesma do ano passado, nem dos 2 últimos anos. Então, assim, todo clube, para mim, que tem vantagem, foi por uma decisão de mata-mata. Eu acho que o treinador que está mais tempo no clube, ele já tem uma vantagem natural. Por conhecer o elenco, conhecer o momento e sabe o que cada um pode entregar, faltando 5 minutos, ou faltando 10, ou faltando 15, até para mexer, para trocar. Então, acredito que existem treinadores bons e ruins no mundo inteiro, e a chance de dar certo, tudo depende do momento do clube, cara. Cuca fez um excelente trabalho ano passado. Já vinha de um processo bom. 2020 já teve um investimento muito grande. São Paulo veio, fez um grande trabalho. Depois o Luquinhas iniciou o trabalho, o Cuca veio, fez um baita trabalho. Esse ano já está o Turco aí, já ganharam 2 títulos. Então você vê o processo, vai perdendo peça, recompõe com jogadores bons, do mesmo nível. E, todo mundo começa a falar a mesma língua, começa a jogar por música, começam a se apaixonar por títulos, por vitórias, se tornam mais competitivos, o elenco se torna mais ambicioso.
todos os funcionários passam a ganhar mais prêmio, a comemorar mais, a vir trabalhar mais feliz. O ambiente fica mais agradável. O ambiente fica mais agradável, eles se tornam muito preparados para esses tipos de jogos. A torcida abraça. A torcida é o termômetro do time. O time tá indo, a torcida vem. Então cria-se uma atmosfera que, poxa, é maravilhoso. E o futebol é isso. O futebol é isso. Então, de fora, a gente está conseguindo observar um lado legal do futebol. A gente torce para que muita gente consiga ser feliz no futebol. Ser treinador, existe os seus problemas do dia a dia, mas é espetacular você trabalhar a sua equipe dentro da semana e você ver eles executarem isso dentro do jogo, a estratégia que você preparou. É uma profissão que, porra, eu amo fazer o que eu faço. Eu acho que abaixo de Deus da minha família é coisa que, pô, tanto é que a gente tá aqui, a hora passa, a gente nem sente, né? Falar de futebol, a gente fala o dia inteiro. Mas a gente espera sempre um futebol melhor, sempre acreditando que nós brasileiros somos os melhores. Vamos torcer muito pelo Tite, por toda a sua comissão técnica, pela seleção brasileira para vir com esse título do mundo. Eu acho que a CBF fez direitinho, o Tite está 6 anos, manteve no cargo. Eu acho que desde 2010 que a gente quebrou o processo da seleção, aqueles atletas vitoriosos que já tinham sido campeões encerraram, né? Então a gente veio num processo de reformulação, tivemos algumas trocas no meio, durante esses 4 anos que antecedeu a Copa do Mundo. Isso dificultou um pouco a rapaziada a entender a forma de trabalho, e eu acho que a gente vem muito forte aí para essa Copa do Mundo. Legal, muito bom saber disso, né? E a gente também fica sempre na torcida para que cada vez mais profissionais como você, né, estejam trabalhando, seja brasileiro, seja estrangeiro, não importa. O importante é que tenha condições de desempenhar o trabalho, porque os treinadores estão se preparando, né? Sempre estão se preparando. Existem muitos treinadores no Brasil, fora do Brasil, qualificados. Basta que encontre aí um processo, uma gestão ali que permita com que esse trabalho seja aflorado. A gente tem que bater sempre nessa tecla, e um dos objetivos do nosso canal é justamente isso: proporcionar conhecimento e ao mesmo tempo fazer com que pessoas possam mudar o futebol para melhor dentro desse cenário, né? Sempre. E acompanhando aqui, seguindo Ciência da Bola, né? Como a gente segue, como a gente aprende. Treinador é isso, é um gestor, é um líder onde tem que integrar todos os setores, tem que ter um bom relacionamento com a imprensa, tem que ter um bom relacionamento com a torcida, tem que ter um bom relacionamento no dia a dia, com o departamento médico, com o departamento físico, com os atletas. Tem que estar conduzindo o barco, né? Sempre motivado, sempre mostrando o norte para o grupo, né? A partir do momento que o grupo viu que o treinador está meio em dúvida, está indeciso, o jogador quer, é assim, assim, assado. O jogador gosta de ser mandado. O mandado no bom sentido, rapaziada, é assim, vai por esse caminho que vai dar certo. E trazer essa confiança, falar com o Intrepidez sempre com o grupo, seguir o Ciência, né? Eu tô seguindo, eu acompanho, eu acabei de formar no Licença Pro, leio Legal. tudo, assisto todos os jogos, né? Fui convidado agora para dar aula na Licença A em relação à organização ofensiva e transição ofensiva, né? No 2019 a gente foi a equipe que mais teve a maior média de finalização por partida do Campeonato Brasileiro. O ano passado a gente terminou com a segunda equipe que mais finalizava em gols no Brasil. Então a gente está se atualizando. Acabei não indo porque eu estava quase acertando com uma equipe, então para não deixar eles na mão acabei não indo. Mas é isso aí, gente, estudar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, nada como um dia após o outro. Ganhou, amém. Trabalha para melhorar mais ainda, perdeu, amém. Trabalha para ganhar o próximo. Vida de treinador não é fácil, mas é maravilhoso. Eu acho que todos esses desafios mexem com o nosso brilho, mexem com o nosso eu, para a gente se tornar melhor sempre, João. Obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço a sua vinda. Satisfação minha mesmo estar aqui falando contigo, a gente acompanhava, hoje é minha vez, e a gente espera ter contribuído aí de alguma forma. Com certeza, contribuiu bastante. Normalmente os papos, né, de futebol, a gente fala de tática, fala de técnica. Hoje a gente teve uma conversa um pouco mais ampla, né? Bem produtiva. Legal. Eu acho que isso aí vai ser muito importante para você que já é treinador, você que quer ser treinador, entender um pouco do cenário, né? Experiências de quem já viveu
viu situações de níveis diferentes, né? Sim, E bastante. e agora, assim, agradecer a sua participação e desejar sucesso aí nesses estudos, né? E em breve, quando você estiver aí assumindo uma equipe, a gente vai estar acompanhando a torcida e, claro, a porta do Ciência da Bola está sempre aberta aqui para a gente, outras ações, né? Outros momentos, outros assuntos também vai ser muito interessante. Show de bola, João. Eu que agradeço, também estou à disposição. Quem sabe a gente marca outro dia, a gente vem conversar um pouco de tática. Com certeza. Também eu gosto. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu, João. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado especial aqui no podcast do Ciência da Bola. Quem está no YouTube, não esqueça de se inscrever, tá? Aqui embaixo. E quem está nos ouvindo no Spotify e outra plataforma, coloque como favorito. Quem não segue ainda o Ciência da Bola no Instagram, @Ciência da Bola. O Rodrigo tá como no Instagram? Treinador Rodrigo Santana. Segue também lá. É sempre importante acompanhar também o trabalho lá do Rodrigo. Beleza? Pessoal, grande abraço a todos.